Olá, eu sou Ivan Lima e estou aqui no canal da Fatos Desconhecidos todos os dias. Com quem? Junto com você. Não é de hoje que os humanos sonham em habitar outro planeta, não é verdade? Existem até planos audaciosos para colonizar o planeta vermelho, por exemplo. Recentemente, eu apresentei um vídeo aqui no canal sobre os obstáculos que enfrentaríamos se um dia vivêssemos em Marte. De fato, isso ainda é uma missão quase impossível. Muitas coisas podem acontecer, muitas vidas podem ser perdidas e talvez ainda demore décadas ou quem sabe até mais de um século para que o homem consiga pousar e colonizar Marte. Ao menos é isso que as agências espaciais nos dizem. Mas e se tudo que nos contaram for mentira? E se a NASA já até enviou pessoas para viver por lá? Sabemos que existem diversas teorias da conspiração que dizem que o governo dos Estados Unidos esconde inúmeras coisas do resto do mundo. Uma dessas coisas seria a teoria que diz que o governo norte-americano enviou astronautas para Marte, onde viveram por longos 17 anos. O relato foi feito por um homem chamado Randy Cramer. Ele relata ter sido fuzileiro naval durante 20 anos e ter participado do que ficou conhecido como Programa Espacial Secreto dos Estados Unidos. Inicialmente, a missão teria levado Randy para uma base totalmente equipada na Lua. Depois, ele foi para uma base militar em Marte, onde permaneceu por 17 anos. O que o fez voltar foi uma grande perda de vidas depois de uma batalha contra os marcianos. Olha, após isso, ele foi enviado de volta para a Lua, onde passou mais 3 anos como piloto militar. Poderia ser só mais uma história contada por um maluco, não? Bom, provavelmente é, mas muitas pessoas acreditam fielmente em tudo que Randy relatou sobre sua missão espacial. Vem comigo, que eu vou contar mais detalhes sobre o caso de Randy Cramer, o homem que viveu 17 anos em Marte. A história contada por Randy é tão mirabolante que parece ser real. Em seu relato, feito para um canal de televisão estadunidense, ele conta que tudo foi minimamente planejado pelo governo dos Estados Unidos. Quando tinha apenas 4 anos de idade, Randy começou a ser treinado para SSP, sigla para o Programa Espacial Secreto dos Estados Unidos. Em seu treinamento, ele participou de um programa chamado Projeto Moonshadow. Cerca de 300 meninos e meninas participaram do programa. As meninas representavam 20% das crianças convocadas, uma proporção que, segundo Randy, permaneceu até o fim do programa. Quando criança, ele lembra que era obrigado a acordar no meio da madrugada para fazer os treinamentos. Às vezes, ele acordava às 4 da manhã, e mesmo que ele ficasse fora por dias, ou às vezes até semanas, sempre que voltava para a cama, era como se nada tivesse acontecido, pois ele fazia uma viagem no tempo e voltava para o exato momento em que tinha sido retirado da cama. Era como se ele tivesse acabado de ter um sonho muito, mas muito longo. Em 1987, quando Randy completou 17 anos, ele foi involuntariamente recrutado para fazer parte da Força de Defesa de Marte, cujo objetivo era proteger 5 assentamentos civis já existentes no planeta. O curioso é que esse programa não foi idealizado pela NASA ou apenas pelos Estados Unidos. Randy afirma que era uma espécie de grupo internacional, uma união entre vários países, entre eles Estados Unidos, Alemanha, Rússia e China. Apesar das várias divergências entre esses países, aparentemente, eles se uniram com o objetivo de trabalhar numa missão secreta e formar o MDF, sigla para Força de Defesa de Marte.
Após anos de treinamento, Randy foi nomeado como capitão do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Ao deixar a Terra, ele relatou ter ficado em uma base na Lua, que acredita ter sido construída entre os anos de 1953 e 1954. Se formos considerar que todos esses fatos são verdadeiros, então os humanos já tinham pisado na Lua bem antes do que imaginávamos, já que é amplamente divulgado que o homem chegou à Lua em 1969, por meio da missão Apollo 11. Bom, seguindo a história de Randy, seus relatos contam que quando deixou o planeta Terra e chegou à Lua, ele assinou alguns papéis de alistamento em que se comprometia a prestar 20 anos de serviço em Marte, vivendo em uma unidade especial de elite do Corpo de Fuzileiros Navais. Ele conta que se lembra da decoração do interior do complexo em que ficou, que tinha carpetes e pinturas nas paredes típicas da década de 1950. Mas qual era o objetivo de enviar uma tropa treinada para o planeta vermelho? Havia 3 fortes motivos para a criação da Força de Defesa de Marte. Um deles era conseguir estabelecer uma proteção extraterrestre para a Terra, enviando tropas de combate que conseguiriam lutar contra alienígenas. Outro motivo seria reivindicar Marte como território dos Estados Unidos. E, por fim, o terceiro seria estreitar a relação com os marcianos, os deixando acostumados a conviver com terráqueos em Marte. O que muita gente questiona é que, se o programa pertencia às maiores potências mundiais, Estados Unidos, Alemanha, Rússia e China, por que diabos um dos objetivos seria reivindicar Marte como território dos Estados Unidos? O que as outras nações ganhariam com isso? Randy também disse que a Força de Defesa de Marte tinha como objetivo pesquisar a viabilidade de estabelecer uma civilização humana no espaço, caso ocorresse um cataclisma na Terra. Quando chegou a Marte, o fuzileiro naval passou pelo acampamento chamado Aries Prime, que foi o primeiro assentamento da Terra em Marte. O local era composto pelos mesmos tipos de pessoas e organizado da mesma forma que as colônias originais foram estabelecidas na América. Havia pessoas com diferentes habilidades, como cientistas, especialistas em agricultura, médicos, todos vivendo no mesmo local. Uma das coisas mais curiosas que Randy afirmou foi sobre o ar de Marte. Tanto ele quanto as outras pessoas que foram enviadas ficaram surpresas ao notar que o ar de Marte era respirável. A estação em que ele ficou estava localizada no norte de Marte, onde ele relatou que a atmosfera era semelhante à da Antártida e por isso usava um protetor facial. Quanto aos alienígenas, Randy contou que inicialmente recebeu a informação de que os marcianos eram selvagens. Porém, posteriormente, ele descobriu que, na verdade, eram evoluídos, cada um com sua própria cultura, civilização e inteligência. As principais espécies eram os reptilianos e insectoides. As casas dos marcianos eram subterrâneas e, no começo, eles tratavam os humanos como vizinhos, desde que não fossem perturbados. No entanto, logo depois, começaram a ter alguns conflitos e decidiram fazer um acordo de paz com os humanos. O acordo tinha 2 importantes condições. A primeira era que os humanos não invadissem os lugares sagrados dos nativos. A segunda exigia que os humanos trabalhassem em conjunto com os reptilianos e insectoides para combater uma espécie invasora conhecida como draconianos, que eram seres cruéis e maus. Contudo, um dia Randy e seus homens receberam ordens superiores para quebrar o acordo e atacar os reptilianos. Ele foi um dos 35 homens que sobreviveram à batalha. Enquanto se recuperava de seus ferimentos, seu oficial superior lhe ofereceu uma posição de piloto, o que o deixou extremamente feliz, já que após um combate mortal,
ele passaria os últimos anos de serviço como piloto na Lua. Quando completou 20 anos de serviço, o piloto precisou ficar algumas semanas na Lua para passar por uma espécie de envelhecimento reverso para voltar à Terra. Logo depois, ele foi inserido de volta à sua linha do tempo original, em 1987. E suas memórias dos seus 20 anos de serviço foram suprimidas. Essa história maluca, sem pé nem cabeça, pode ser apenas uma grande mentira, não é? Mas estudiosos do assunto encontraram pelo menos 6 outros homens que afirmam ter passado pela mesma experiência que Randy Cramer, todos em momentos distintos. Embora suas histórias sejam todas semelhantes, eles não serviram juntos e não se conheceram até o momento que começaram a revelar suas experiências. Existem muitas coisas em comum que foram relatadas por essas pessoas. Apesar dos métodos de viagem serem diferentes, todos eles afirmaram ter passado por um tipo de teletransporte através de um portal, o que os permitia viajar rapidamente para locais fora do planeta. Eles também relataram ter se comunicado com os marcianos através da telepatia. Além disso, todos falaram sobre o ar respirável em Marte. Lembrando que em momento algum eu afirmei que essa história é verdadeira. Na verdade, estamos apenas contando o caso de um homem que disse ter tido experiências extraterrestres através de um grupo internacional que enviou uma missão a Marte. Se é verdadeiro ou não, aí cabe a você fazer o seu próprio julgamento. Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!